Cristina. A gente vai falar um pouquinho sobre, obviamente, a Dassault Systems de forma muito sucinta, mas acho que o foco aqui é tentar falar sobre os gêmeos virtuais e o tema de Smart Cities. Então, vamos começar aqui com um vídeo que é... Wherever you are, whatever you're doing, Dassault Systèmes is there with you. Eu coloco aqui, começo a apresentação com uma provocação, né, falando aqui do principal mote aqui dentro da empresa, que é o IFUI, né, vocês podem ver que tem uma trademark nossa interna, né, mas a questão é, e se nós, né, se nós tivermos uma colaboração mais eficiente na administração pública, e se nós apresentarmos políticas públicas orientadas por dados, né, não somente ideias, e se a gente incentivar também um maior engajamento com os cidadãos. Né? Mas antes da gente começar essas discussões, acho que a pergunta maior assim, é quem é a Dassault Systems, né? A Dassault Systems é uma empresa do grupo Dassault, né, muito conhecida pela Dassault Aviation, Dassault Aviation, para para os americanos no caso, mas ela tem várias empresas aqui no grupo. A Dassault Systems é a parte de software do grupo Dassault, né? E de fato a gente tem uma expertise muito grande, né, em indústrias de aeroespaçonave, automobilística, entre outras, né, mas principalmente de aeroespaçonave. E o principal intuito, né, é trazer essa tecnologia de uma indústria que a gente não pode ter erros, né, onde a gente precisa ter rastreabilidade de tudo, né, precisa ter planejamento, simulação, implantação, configuração, administração, operação, manutenção e até a parte de descomissionamento e trazer essa inteligência para as obras públicas das cidades, deixando a cidade um pouco mais inteligente. Né? Falando só um pouco do histórico da Dassault Systems, é uma empresa aqui com um pouco mais de 40 anos, ela começa na década de 80 com a parte de design 3D, perto de 90 ela já começa a trabalhar com réplicas digitais, né? O comportamento e impacto de uma peça na outra. A partir do momento que a gente é muito forte em simulação, né, a gente consegue simular a questão também do ciclo de vida do produto. Né? Então, a gente entra no PLM na década de 2000. O que eu vou falar hoje, que é a plataforma 3D Experience, a gente trabalha com ela há mais de 10 anos. E desde 2020, a gente tem trabalhado com o conceito de gêmeos virtuais, né, exatamente para poder planejar, simular no mundo virtual, através de um gêmeo virtual, né, para fazer certo da primeira vez.
Entendam que existe uma grande diferença entre gêmeo digital e um gêmeo virtual. Um gêmeo digital é uma réplica, né? Um gêmeo virtual te permite simular, experimentar no mundo virtual para fazer corretamente no mundo real da primeira vez. E, de certa forma, a Dassault Systems, ela também tem outras unidades de negócio, né, que envolvem até questões de corpo humano, e só como fato curioso, né, uma das nossas unidades de negócio, que é a Medidata, ela foi responsável por mais de 60% da elaboração das vacinas de Covid na Europa, né? A Dassault Systems é uma empresa americana. Mas falando um pouquinho da Dassault Systems aqui no Brasil, a gente tem, digamos, os maiores clientes aqui de diversas indústrias do Brasil e da América Latina, aqui conosco, usando nossa tecnologia para toda a questão de planejamento, simulação, otimização, orquestração, design, entre outras coisas, tá? Quero compartilhar com vocês um vídeo de Singapura, só que como para não dar crash no... Cooperation with Singapore is about creating virtual twin of the city in 3D so that we can 3D experience the city itself to evaluate solutions, understand how it works, and understand how it can be improved. Singapore faces a lot of urban challenges. The researchers are trying to address some challenges through modeling and simulation. And what we want to do is to have a unified 3D models of Singapore. That's why we started the program Virtual Singapore. It aims to synergize all the 3D efforts from various agencies of the government onto a common platform so that all public agencies can make use of a common 3D digital city model of Singapore. It's the most significant project in the world to demonstrate the powerful of the 3D experience platform and the 3D experience city strategy. It's like many programs that we did in the past with industry, but it's multi-industry. When we learn about the 3D experience platform, we have a gut feel that it has capabilities to allow us to build a virtual Singapore. So if you look at the product innovation platform and taking that into a citywide context, the power of the platform comes from actually bringing together different types of information, different types of data. 3D Experience City can improve the life and the quality of life and planning in Singapore significantly because it creates unique data referential. And furthermore, it offers a design environment, an authoring environment in which you can simulate if-when scenarios within it. Once you have data and you tag them into a 3D map, that allows us to visualize some of this data and spot patterns, spot trends that can actually help us, especially in Housing and Development Board. This will further improve the way that we plan and design our towns and estates. Singapore is a city-state and there's very little room that actually we can experiment with our plans. Virtual Singapore eliminates the necessity of trying these plans out in the actual physical environment, which we have very little space. Today, the world is fueled by massive amount of data. And moving forward, we will also take in dynamic real-time information like IoT devices. We developed the National Science Experiment to capture the urban environmental data and allow our students to gain insights from the data collected. We can stream the data into Virtual Singapore and have it represented in the virtual world. We're measuring temperature, pressure, humidity, light, noise levels, infrared temperature, as well as motion and counting steps. So it's really useful as an analyst to look at the data in 3D because we end up having broad questions which we can then drill down and see the details using such a platform as a Virtual Singapore platform. We have seen a large amount of interest from other cities across the globe as to what is actually going on here in Singapore. We're trying here with this project in particular to harmonize product, life, and nature in order to arrive not only at a, let's say, smart city, but more importantly, perhaps, as a more sustainable, smarter living in the city.
I enjoy the frank and openness with Dassault Systems, not only with the R&D team, but with senior management at large. Dassault Systems' forward-looking and planning framework gels well with Singapore. Dassault Systèmes has a long story of partnership from the last 30 years with many companies. But this one is with the government. This one is really to share a vision for the city for the next 50 years. The virtual twin of a city is going to be a first in the world, but it's also going to be a game changer to think about the city of the future, and that's what we are doing together with Singapore. Obviamente, falando de Singapura, é uma cidade-estado com recursos, digamos, quase que ilimitados, né? Mas a gente consegue tangibilizar e mostrar o que é possível fazer e onde podemos chegar, né? Mas falando um pouco aqui do tema de Smart Cities, né, e o que acreditamos, né, principalmente no âmbito de ter uma abordagem sistêmica para lidar com o tema, ou seja, de arquivos para dados, de silos para organização, a fim de entender a cidade, antecipar as transformações da cidade e, sobretudo, ter uma colaboração entre as entidades stakeholders. Quando eu falo de transformar arquivos para dados, né, atualmente, hoje, a gente tem informações, todas as informações são arquivos que estão de formas descentralizadas, ora na máquina do Huguinho, Zezinho, Luizinho, servidor X, Y, Z, né, e muitas vezes também desatualizados, né? E se fosse possível ter essas informações todas em um único lugar, né, sabendo qual a última versão, quando foi a última atualização, quem inclusive utilizou por último, né? E com todo esse histórico de informações também, né? Além disso, né, se fosse possível trabalhar de uma forma colaborativa, integrando entidades stakeholders, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né, mas quantas vezes vocês viram uma rua ser recapeada e 2, 3 semanas depois alguém quebrar essa rua para trocar uma tubulação, né? Não é só questão de recursos financeiros que são gastos de forma desnecessária e ineficiente, que quem paga por isso somos nós, a população, mas, sobretudo, o bem-estar da população, né? Da população local, que vai sofrer com mais trânsito, mais barulho, mais obras, mais poeira, no mínimo o dobro do tempo. Tá? E quando eu falo de Smart Cities, o conceito de Smart Cities, eu acredito que é simplesmente trazer o bem-estar da população, né? Então, essa é a principal mudança também, né, de se deixar de trabalhar em silos, né, para uma organização em conjunto, trabalhando de forma unificada e orquestrada com colaboração. Falando também da política pública orientada por dados, né, tem a parte de análise, visualização, simulação e tomada de decisões, ou seja, queremos entender a cidade. Quando a gente fala de construir um referencial para uma cidade, imagina um cenário que, de repente, o plano diretor ele possa ser gerenciado como um projeto, onde todos os itens desse projeto são requisitos que podem ser linkados um ao outro, e a gente possibilite também verificar os impactos que mudanças de determinado requisito teria em outros futuros. E se a gente pudesse realmente manejar, planejar, simular no mundo virtual para fazer certo no mundo real da primeira vez. É isso que a gente defende. Muitas vezes, né, esses gestores, né, eles têm alguma solução específica na cabeça deles, né, que querem fazer determinada simulação, mas como eles sabem efetivamente que essa é a melhor opção? Vou dar um exemplo aqui de um caso relativamente recente, de uma conversa que a gente teve com entidades públicas. Eu não posso abrir quem por temas de NDA, mas eles tinham problema de alagamento em determinadas regiões, onde uma ideia principal seria aumentar o tamanho dos bueiros, né? A provocação que nós fazemos, né, porque nesse caso eles estão vindo com uma solução pronta e só querem saber se aquilo ajudaria ou não, né, mas a provocação que nós colocamos aqui, que a gente gosta de entender o problema como um todo e não simplesmente só fornecer algo que possa ajudar momentaneamente, né, mas a questão é, primeiro, a região alaga por questão de escoamento ou por questão de que realmente a água que está abaixo começa a subir também?
né? E se a gente, talvez, ao invés de aumentar o tamanho dos bueiros, aumentasse o tamanho das áreas permeáveis, ou seja, as áreas verdes, né, que obviamente absorvem mais água, deixa a região mais agradável, controla melhor a temperatura do local, né? Então, são essas alternativas e simulações que são possíveis fazer antes no mundo virtual para fazer certo no mundo real da primeira vez. Quando eu falo também de ter uma política pública orientada por dados, né, e, sobretudo, a capacidade de resposta da adaptação às mudanças, eu costumo falar que eu acho que não existe nenhum produto, né, já que a gente tem essa expertise em ciclo de vida do produto, eu digo que não tem nenhum produto mais complexo que uma cidade. Porque a cidade é um organismo vivo, né, que cresce de forma desordenada, descontrolada, e a gente precisa se adequar a todas essas mudanças, né? E como que através dessas simulações a gente consegue antecipar as mudanças, antecipar, de repente, algumas crises, ou até mesmo já criar planos de mitigação para impactos futuros que já estão previstos, né? Eu vou falar de casos drásticos aqui, né? Mas e se eu falar para vocês que, de repente, desastres como o Brumadinho e Mariana poderiam ser evitados, ou no mínimo mitigados, né? Que além desses casos mais drásticos, a gente também tem essas mudanças pequenas na cidade que acontecem no dia a dia, frequentemente, né? A questão do aumento de edificações, né, impacta tanto itens de temperatura, trânsito, que impacta a poluição, ruído, qualidade do ar, que acaba impactando a saúde, etc. Então, assim, hoje a gente trabalha em silos, mas está tudo ligado. Uma coisa tem impacto direto na outra. E, obviamente, né, nunca foi possível consolidar todas essas informações e devolver de forma mais simples através de inteligência, mas agora é. Agora desde 2012, tá? Bom, quando a gente fala também da questão de colaboração eficiente, engajamento com a população, né, eu sei que falar sobre engajamento com a população é um tema um pouco complicado, porque atualmente o engajamento com a população é basicamente unilateral, né? As pessoas ou entidades públicas, elas falam, as pessoas gostam e ponto final, ou não, né? Mas e se fosse possível, entre aspas, escutar a voz da população? Né? E se a gente tivesse uma ferramenta que consolidasse todas as informações que têm saído na internet sobre determinadas ações ou obras públicas e devolvesse, através de inteligência, dashboards, KPIs, para que a gente pudesse tomar decisões mais assertivas que agradassem a população, ou até mesmo transformar as políticas públicas de acordo. E aí, quando eu falo dos valores da plataforma 3D Experience, no caso, principalmente o tema de governança e colaboração, a gente sabe que obras públicas envolvem uma série de stakeholders, se a gente envolver a cadeia total, desde o engenheiro até as outras secretarias, agência de fomento, tribunal de contas, prefeituras ou governo do estado, né? Tem uma questão de integração e praticidade, a visibilidade 360 e disponibilidade de dados, obviamente para quem a gente quiser e da forma como a gente quiser, né? E sobretudo a automação de processos. Colocando um pouco num cenário mais tangível, né, principalmente para os engenheiros, né, a Dassault Systems ela tem uma série de soluções, talvez os engenheiros conheçam mais a parte de CATIA, SolidWorks, que é muito mais conhecido, que é no âmbito de modelagem, infraestrutura, etc. Mas também temos toda uma parte de planejamento, simulação, colaboração em projetos e também acompanhamento do projeto em tempo real. É importante dizer sobre a interoperabilidade da plataforma, que ela lê os principais arquivos da construção civil, que é exatamente a questão IFC, Revit, STEP, além do Office, PDF, etc. Agora vou colocar o vídeo de Jaipur, que já é uma realidade um pouco mais parecida com a nossa. Smart city is nothing but giving pleasure and comfort to citizen. When we talk about city, we are seeing city roads, we are seeing waste management, we are seeing lighting arrangement, security, many things in isolation. How do we combine them? How do we put them in a single platform? That is what we call 3D city. So there is one initiative which has been taken in Rajasthan, for Jaipur particularly,
which is creating a virtual twin of Jaipur city. Hello, I'm urban planner for the city of Jaipur. Jaipur is a world-renowned city not only because of our cultural heritage and our very dynamical economy, but also because of our traffic jams. Let me show you how the 3D Sprints platform on the cloud has transformed my daily work. First, thanks to the 3D Sprints platform, we are able to listen in real time the voice of citizens. Look to the green curve, which shows the first positive impacts of our politics. Our secret weapon to solve those traffic jams? Flyover bridges. These enable to free vehicle lanes, to create appropriate pedestrian areas, and rethink or even create new green areas for people. Let's zoom on my latest project on Ambedkar Crossroad. Thanks to our 3D Experience twin of our city, I can quickly assess the current traffic. It's clearly red. I can simulate impact of a new flyover bridge and see the positive effects on the traffic. I can of course integrate in my thinking process all the underground infrastructures and geology. In few seconds, I can share my project with all the stakeholders and immediately leverage the power of my network. I can start to involve civil engineers and simulation experts. Very simply, I can share all the contextual information required to design this new bridge right the first time. The bridge design is finished. Instantaneously and seamlessly, I can experience the great job done by my engineers. Agency in charge of green areas mentioned a new park was under study close to the new bridge. They asked me to conduct a noise and pollution analysis to guarantee a relaxing experience for future park visitors. In a few interactions, results are immediately visible. Current park placement is definitely not the best. Using the 3D Experience platform, I can simply share an experience illustrating my proposal and efficiently converge with my counterpart from Green Areas Agency. With Jaipur 3D City project, we are building a 3D experience of the city itself, always looking after our fellow citizens' well-being. Sobre esse caso do vídeo de Jaipur, é interessante comentar, né, porque, né, como vocês viram, tinha um problema lá de uma rotatória que tinha muito trânsito, solução viaduto elevado. Né? Como que você define onde esse viaduto começa, onde ele termina? Como você define se ele tem que ter 200, 300 ou 400 metros? Através de simulação, né? Sobretudo, a parte final, né, que mostrou muito importante colaboração. Né? Verificaram que próximo a esse viaduto que ia ser construído, também tinha um plano de um parque para ser construído, só que fizeram uma simulação de poluição e ruído e verificaram que não era a melhor localização, porque um parque é para ser um lugar agradável. Imagina um parque que tem muita poluição, muito ruído, ficaria desabitado. Só que depois que você constrói algo, você não tem como destruir e fazer de novo. Né? Mas, através dessa colaboração entre entidades e uma orquestração maior, foi possível verificar que a poucos metros de lá, tinha também uma área que estava disponível para a construção desse parque, que, através de uma construção de uma barreira verde, mitigava todos os impactos. Tá? Então, é isso que a gente defende no âmbito de colaboração, né, e planejamento e simulação. Deixo aqui, né, um QR Code para que tenha meus contatos, e também acho que a gente entra numa sessão aqui de Q&A, perguntas e respostas, né, para a gente poder interagir um pouquinho mais. Muito obrigado, viu? Perfeito, Luiz. Achei muito legal porque você apresentou aí um case aspiracional e um caso assim, mais real aí para a realidade do Brasil. É muito bacana.
Luiz, então eu vou chamar agora para se juntar a você o professor Vanderlei John, da USP, e a Érica Mota, que ela é a gerente de cidades da BCP, para fazer aí a mesa redonda e aquecer aí o debate, tá bom? E, pessoal, quem quiser fazer perguntas, coloquem no chat que as questões vão ser direcionadas aí para o Luiz responder. Érica e professor Vanderlei. Olá, Luiz. Olá. Parabéns pela sua apresentação. É realmente aspiracional a questão aqui do Singapura em especial, né? E eu achei bastante interessante que você colocou algumas questões que a gente enfrenta aqui no Brasil. Mas tratando especificamente de Singapura, eles têm lá todo um planejamento de nação inteligente, né? Então tem o Smart Nation Vision, né, que é como você vai tratar a questão do envelhecimento da população, a densidade urbana e a questão do atendimento da capacidade energética dessa cidade, né. E essa visão de cidade inteligente é muito incrível quando você pensa na nação. Então, você também traz todo o elemento de você falar do cidadão, da participação cidadã nessa situação. E, além a respeito dessa iniciativa também, eu percebi que eles têm uma capacidade enorme de levantamento de dados, que você colocou aqui, estou utilizando boa parte com a plataforma de vocês, mas você tem uma dificuldade muito grande de integração dessas ações. Então, você falou muito dos stakeholders que fazem parte da importância de você alinhar esses stakeholders todos para poder conseguir levantar esses dados e fazer disso um projeto eficiente, mas lá, até mesmo em Singapura, com todos os recursos que eles têm, eles estão tendo dificuldades de fazer essa integração, né, dos diversos stakeholders. E eu estou colocando um pouco disso para trazer a minha pergunta na sequência, porque, assim, nós atuamos aqui na BCP com um programa de soluções para cidades que a gente trabalha muito na integração da cadeia. Então, como que a gente pega trabalha a cadeia e os atores dessas múltiplas intervenções urbanas, né, para poder que ela saia. Então, a gente percebe realmente o que você trouxe aqui, a dificuldade tanto da alternância de poder especial no município, a dificuldade de resgatar, né, de integrar esses atores. Então, fazendo um paralelo entre toda essa capacidade que a Singapura tem, né, de recursos, enfim, de tecnologia, e a nossa realidade brasileira, como você tem visto isso aqui no Brasil e como começar? Né? O João Rios aqui, ele colocou também a questão que ele está querendo iniciar isso na Secretaria de Saúde de Brasília. Então, como que o João pode começar isso também? Né? Como que você tem acompanhado isso aqui no Brasil? Eu defendo muito a ideia de começar simples e crescer rápido, né? Não tem como querer juntar todos os stakeholders de uma vez só e falar para todo mundo mudar de uma vez. Eu falaria, começa dentro de casa, né? Começa dentro de casa, né? Porque até mesmo dentro de empresas privadas, né, grandes, né, que eu mostrei aí, a gente tem também problemas de integração, colaboração entre áreas, né? Quanto mais quando a gente começa a juntar com outros fornecedores, etc. Né? Começa dentro de casa, começa simples, acompanhamento, porque é muito fácil crescer, é muito fácil escalar. Né? Principalmente porque a plataforma aqui, majoritariamente, é uma solução que está na nuvem, então, assim, sobrecarga de TI zero, né? Então, a gente consegue incluir usuários ou stakeholders da forma como a gente quiser, né? E, obviamente, os custos, isso vão se tornando cada vez menores. Quanto mais você cresce, né, mais barato fica. Né? Então, e é super possível fazer isso. Né? Eu defenderia a ideia de começa com uma secretaria, começa com duas, e assim vai integrando. Interessante. Uma outra questão também que surgiu, hoje se aplica muito, isso está se aplicando muito BIM, né? Mas, aliás, está começando a se aplicar o BIM ainda na infraestrutura no Brasil. Como que isso fala com a questão do gêmeo virtual? Qual é a diferença entre ele? Como que essas plataformas se integram? Tá. Bom, BIM é uma metodologia, né? Assim, então, qualquer empresa que falar que tem uma solução BIM, para mim, conceitualmente está errado. Né? A gente consegue utilizar as nossas aplicações, né? Que a plataforma 3D Experience, ela pode consolidar todas as nossas aplicações, né? Todas as nossas unidades de negócio, desde a parte de design, simulação, planejamento, orquestração, acompanhamento em tempo real, etc. Né? Mas o que eu defendo muito forte, né? Isso voltado para a história que eu falei da nossa expertise no
PLM, Product Lifecycle Management, eu defendo a tese do BLM, que é o Building Lifecycle Management. Quando a gente fala do BIM, né, o BIM está na parte da ideação, né, e a ideação é cerca de 5% do custo total da obra, né, porque grande parte está na parte da construção e a outra parte está na parte de manutenção, né, e operação. Né, 70% é manutenção e operação. Né, então, eu falo que é muito legal o conceito de BIM, e eu sei que até por decreto está sendo solicitado isso para obras públicas em todos os níveis governamentais, ou seja, municipal, estadual e federal. Eu coloco uma provocação aqui. Pega um projeto BIM, dá na mão do mestre de obra, o que ele vai fazer com aquilo? Né? Então, por isso que eu falo exatamente de colocar todos os atores, stakeholders, né, já integrando e colaborando desde o início. Né, para que não se tenha nenhuma perda. Inclusive, quando a gente fala, né, você comentou de mudança e alternação de pessoas e poder, etc., né, eu acreditava, né, que quando a gente vê obras, né, que estão paradas há anos, né, eu acreditava que era, às vezes, por uma questão de agenda política. Né, conversando com as pessoas, né, eu descobri que a maioria das vezes, pode até ser, mas a maioria das vezes as pessoas não têm informação do último status do projeto. Né? Por quê? Porque as informações estão descentralizadas, desorganizadas, desatualizadas, né? E as pessoas mudaram, e as pessoas novas não sabem onde estão, e como que elas fazem para retomar? Entendeu? Mas por isso que eu também defendo de realmente ter um repositório de informações, né? E um repositório de informações que tenha rastreabilidade, né? Porque se você falar um Google Drive, é um repositório de dados, né? Não necessariamente de informações. E aí por isso que eu falo, né? Como que você realmente transforma essas questões dos arquivos para dados, entendeu? Né? Com a plataforma aqui 3D Experience, você consegue verificar qual foi a última versão, quem foi a pessoa que carregou, quem utilizou, qual o impacto que tem nos outros projetos, etc, etc. Né? As leis mudam, né? Então também a gente precisa mudar. A gente sabe, eu vou dar um outro exemplo, a questão de alvará. Né? A gente sabe que alvará de projetos demora, às vezes, meses, anos para serem liberados. Né? E muitas coisas podem acontecer, regras podem mudar durante o percurso. Né? Como você sabe que determinada regra que mudou pode impactar ou não as coisas que supostamente já foram aprovadas? Se elas estão em conformidade ou não. Né? Por isso que eu falo de transformar isso como se fosse um projeto, porque o requisito, e transformar cada um desses itens em requisitos. E um requisito que muda aqui, eu consigo saber o impacto que teria nos próximos. Agora, deixa eu... cases de aplicação disso no Brasil? Perdão, desculpa? Perdão, eu vou dar a palavra ao Vanderlei. Só uma última questão que você não me respondeu. Nós temos cases de implantação disso no Brasil? No Brasil, não. No Brasil ainda não. A gente tem projetos e MOU assinados com alguns amigos do Sul. Né? Não posso também divulgar por NDA. Né? Além também de outros projetos que aí não tem a ver com cidades, mas com o governo, que é com a Marinha, esse tipo de coisa. Vanderlei. Eu acho que foi ótima a visão geral e acho que por trás dessa visão da Dassault Systems está a possibilidade de criar coisas virtuais, ver como elas funcionam, acertar e aí depois colocar para funcionar, né? E acompanhar o funcionamento delas e fazer gestão. Né? É diferente do modelo, é um modelo que ele está na criação, mas ele também está depois na operação. Né? Então, é uma visão um pouco diferente, tá? E o CATIA, uma revolução, né? Permite você testar as coisas, né? Enfim, não sei se vocês já viram. Não, o CATIA é uma das nossas unidades de negócio. Não, mas digo assim, mas é o conceito, se você testa, quer dizer... Então, isso é uma coisa diferente. Ele mostrou aquele desenho de você pega o trânsito, simula o viaduto, vê o que vai acontecer, né? Então, eu estava pensando aqui, quer dizer, então, isso para mim é o futuro. Tá? Agora, esse futuro depende de informação e depende de informação atualizada, tá? Permanentemente atualizada, confiável e disponível. Né? A burocracia brasileira, ela é absolutamente... acostumada a não compartilhar a informação, né, e não atualizar a informação. Tá? Então,
a informação velha e não acessível não funciona. E esse é a essência do poder das coisas, né? As discussões que você tem hoje no Estado brasileiro passa por quem controla a informação. Tá? Então, para mim, essa proposta ela tem uma dimensão um pouco disruptiva, né, que exigiria você ter um país onde a informação e o direito do cidadão ao acesso à informação fosse respeitado, né? Onde a informação pública fosse considerada pública e não uma propriedade dos funcionários. E não estou falando dos políticos, eu estou falando, às vezes, do funcionário que senta em cima da informação. Então, eu acho essa é uma questão de cidadania, tá? E essa visão que o Luiz trouxe aqui, ela passa e ela requer uma postura diferente em termos de cidadania. Vocês imaginem a discussão, nós estamos discutindo agora o plano diretor de São Paulo, tá? Tem razão quem diz que nós temos que aumentar a oferta de habitação em São Paulo. A valorização dos imóveis mostra que a demanda está aquecida, né? Tem razão quem está falando. Também tem razão quem se preocupa com a possibilidade de degradar a vida das pessoas, porque não existe nenhuma evidência de que as propostas sendo feitas vão permitir que a cidade funcione, não vão transformar São Paulo não Singapura, sei lá, numa grande cidade da Ásia onde nada anda, em Xangai, né, que é super vertical, super condensado e não tem transporte público, né? Então, quer dizer, uma discussão com um sistema desses permitiria que você medisse as coisas e arbitrasse. Haveria ainda discussão, existem posições ideológicas e elas são bons que elas existam, elas são necessárias, mas daria um lastro de realidade na discussão e botaria a discussão num outro nível. Então, eu acho que esse é o poder desses negócios, Luiz. Mas, para mim, eu queria que você falasse um pouco como é que é a infraestrutura de geração, pegando assim, o exemplo ali de Jaipur, né, que é um pouco parecido, é mais pobre que São Paulo, mas, enfim, a Índia é muito parecida com o Brasil, tem uma pobreza infinita e uma riqueza que enche todo mundo de esperança, né, que os países desiguais são assim. Eu acho que... Como é que eles tratam a questão de geração? Porque eu sei que Singapura é uma cidade inteiramente monitorada por IoT. Não tem semáforo que não é inteligente, nada ali é muito estático, já é há bastante tempo. Eles acompanham chuva para saber se vão fechar aquele túnel que vai encher, que vira... Né? Enfim, o que isso, para implementar um gêmeo digital de uma cidade, inclusive monitoramento de tráfego e tudo mais, o que seria a infraestrutura de coleta de dados? Né? O que seria esse desafio? Assim, eu sei que isso não é possível e que você tem soluções que não requerem esse nível de sofisticação, mas o que seria necessário porque São Paulo, para ser gerida, precisa de dados. E as pessoas têm dados, mas são velhos, desatualizados e não compartilhados. O que teria feito? O que é o investimento? O que é o... Precisa? Então, essa visão. Então, vou lá. De novo, eu defendo a ideia de começar simples e crescer rápido. Quando a gente fala de São Paulo é uma cidade super enorme, né? É uma cidade gigante, né? Mas por que não começar com determinada rua, determinado bairro, né? E expandindo, realmente expandindo, né? Vou dar exemplos, né? Assim, tipo, né? Quando a gente comentou sobre a questão de IoT, aqui ainda não é possível, né? A gente não tem 5G direito, né? Então, assim, como que a gente consegue captar as informações e conseguir trabalhar em tempo real? Tem LoRa. Então, para a maioria das coisas, LoRa, essas coisas funcionam. Nós temos isso em São Paulo. As pessoas, nós não usamos, mas sim. Eu acho assim, vamos admitir, as redes estão aí, não está o 5G, mas LoRa está aí, a gente usa para um monte de coisa, tem empregado na construção. Acho que vamos abstrair isso assim. O que precisaria? Vamos na real. Não, precisaria de alguma iniciativa, algum projeto, algo que queira ser planejado, controlado ou simulado, né? Precisa de um projeto, sim, de novo, assim, começar simples, né? Tudo isso, né, mostrando aqui cases, né, do mundo afora, parece relativamente muito fácil, porque já foram plantados,
né? Mas principalmente aqui no Brasil, né, como o senhor comentou, Vanderlei, é relevante a cultura das pessoas no âmbito de compartilhar informações, principalmente no âmbito governamental, é difícil. Essa cultura precisa mudar, precisa realmente, né, de uma orientação maior, de cima para baixo, né, definindo isso. Né, porque se realmente deixar na mão, né, de boa vontade, eu acredito que simplesmente não acontece. Tá? Então, realmente, você precisa aí de uma força maior, para garantir um engajamento maior também. Né? Mas no âmbito de como que a gente faz isso, eu não falaria de começar a cidade, falaria, vamos começar com uma construção, com uma edificação. Né? Aqui em São Paulo, né, para quem for de São Paulo, a gente tem túnel que termina em semáforo. Né? Então, assim, qualquer engenheiro que entenda um pouquinho de mecânica de fluidos, fala, tá errado. Né? E vocês falam assim, poxa, mas ninguém planejou, simulou, pensou nisso antes? Aparentemente não. Né? Acho que não. Então, aí por isso que eu falo assim, e aí vou voltar um pouco da expertise da Sosystems na parte de aeroespaçonave, né, onde você não pode ter erros, onde você precisa ser extremamente eficiente. Vou dar um outro exemplo, né, que eu gosto de dar, né, assim, quem já andou de avião sabe que em poucos centímetros quadrados, né, a gente tem um assento, tem uma cadeira, tem uma tomada, tem uma tela, tem uma mesinha, né, é confortável? Não necessariamente. Questionável? É eficiente? Né? Porque você tem tudo à mão, pertinho que você precisa, para tantas horas de voo. Eu aposto que na casa de vocês, né, tem uma tomada atrás do sofá que ninguém tem acesso, caso o apartamento de vocês. Isso por quê? Porque o engenheiro não trabalhou de forma colaborativa com o arquiteto. Né? Então, quando a gente começa a pensar nessas coisas pequenas que acontecem no dia a dia, né, e obviamente a gente coloca em âmbitos maiores, né, no âmbito de colaboração, integração, para a obra de edificações, acontece também. Né? Só que tudo isso que é público, né, acaba impactando a população de uma forma maior. Né? Mas minha sugestão seria, digamos, começar com uma obra de edificação, um projeto, né, começar com uma secretaria ou uma entidade, e crescendo, conforme forem... Vamos fazer na USP. Vamos fazer na USP. Eu cuido da parte educacional aqui também. Né? Depois a gente conversa sobre os centros de inovação em algum outro momento, mas realmente é para fomentar essa questão da tríplice hélice. Mas vamos conversar sim. O Walter pediu a palavra aqui. Eu pedi a palavra porque não daria para escrever o que eu vou falar. Vê se eu estou viajando na maionese aqui. Nós temos um problema, eu vou falar, são duas questões, mas elas estão ligadas. Nós temos um problema, por exemplo, 2 ministros do atual governo falaram que o país não se resolve enquanto ele gastar mal o seu dinheiro. Ou seja, você tem uma decisão, né? Você tem uma decisão ali do gestor. Essa decisão tem impacto nesse ambiente construído, nesse ambiente urbano, e tem uma ignorância muito grande da gente saber o que aquela decisão, ao longo do tempo, ela gera. Porque essa ignorância protege que a gente vá tomando decisões ruins a respeito de como resolver problemas. Né? Essa é uma característica. Então, eu fico pensando se seria possível eu começar a simular de uma forma mais simples e sem tantos dados, como o Vanderlei estava colocando, simular as consequências de decisões públicas. Né? Tá bom. Primeira pergunta. A segunda, não sei se deu para entender, a segunda questão é, eu trabalho aqui para o Cimento, e a gente acredita que tem soluções que a gente tem que contribuem. Pô, eu posso ser um parceiro seu se você for capaz de simular, né, a consequência do meu sistema, por exemplo, para a ilha de calor, para a emissão de CO2, no tempo. Né, para eu poder chegar e disputar com... Porque, veja, quando se disputa uma solução, o CO2 não tem visualização, a ilha de calor não tem visualização. Então, a ausência desse elemento simulador futuro me enfraquece, vamos dizer, no meu pleito de que se use determinado
sistema. E assim como um monte de outros atores. Então, pensando numa quantidade menor de dados, tanto do ponto de vista da qualidade da decisão pública, como do ponto de vista, vamos dizer assim, de fortalecer argumentos para se usar isso ou aquilo, você acha que o teu sistema é um parceiro potencial? Então, eu vou começar pela segunda pergunta, que é mais fácil. Sim, é possível simular, né? Obviamente, assim, a Dassault Systems, ela não é uma empresa de captação de dados. A gente tem parceria com outras empresas que captam dados, ou muitas vezes as entidades já possuem esses dados, tá? Mas respondendo a sua pergunta, sim, né? Principalmente quando a gente fala de edificações, eu vou dar um exemplo, toma cuidado com o que eu vou falar, mas a gente tem uma parceria, digamos, com um designer relativamente famoso que está trabalhando em uma edificação para uma prefeitura, tá? Essa edificação, ela tem um formato mais ou menos de uma hélice. No lugar dessa edificação, né, os ventos chegam em média 40 km por hora. Quando eu falo em média, significa que tem ventos menores e maiores. Como essa edificação tem o formato de uma hélice, os ventos lá poderiam chegar a 80 km por hora. Perto. Então, é uma região perigosa, não pode andar lá perto. Não pode ter carro tramitando lá perto. Né? Só que isso seria construído sem saber os impactos. Entendeu? Então, assim, e aí quando a gente conversou com ele a gente acabou ou conhecendo num evento governamental, e a gente conversou e fez esse trabalho em parceria com eles, e falou assim, poxa, ninguém nunca efetivamente mostrou os impactos reais que as coisas que eu desenho, né, possam ter. Muito legal, entendeu? Né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, sim. Indo para a primeira pergunta, que é simular os impactos de decisões públicas, eu falaria que acho que depende, né? Por exemplo, uma decisão pública, ela precisa ser um pouco mais objetiva, um pouco mais direcionada, porque simplesmente o fato de decidir não gastar de forma ineficiente é muito abrangente, né? Mas se de repente por decreto define-se que, todas as empresas ou, sei lá, tem que começar a emitir menos CO2, etc. Isso é algo que daria para avaliar e mensurar. E simular. O plano diretor daria para avaliar, por exemplo, objetivamente, né? Sim. Tem duas questões aqui, gente, do público. A primeira é do Felipe Sena. Ele quer saber, sobre os projetos de transporte, principalmente transporte público, a solução vai além da provisão de infraestrutura, corredores, semáforos inteligentes. É possível, na plataforma virtual, ter análises sobre operação de ônibus, criação de linhas de ônibus, capacidade de frota, planejamento de tráfego, modelo de demanda e etc.? Sim, respondendo sim. E, de novo, a plataforma, ela só consolida todas as aplicações que possam ser escolhidas, né, para determinadas as soluções que possam ser escolhidas. Nesse caso, envolveria questões de simulação. Vou dar um exemplo. Que um projeto que está em andamento lá em Paris. Né? Paris, sede das Olimpíadas no próximo ano, já se espera, né, obviamente, uma concentração de trânsito perto dos centros olímpicos, né, como acontece em todos os lugares, até nos shows do Coldplay, o tio que tem por aí, né, quanto mais nas Olimpíadas. Né? Então, já foi verificado que tem um impacto enorme, né? E esse impacto de trânsito, de novo, aumenta não só trânsito, impacta ruídos, poluição, né? Que afeta a população local. Né? Então, o que está sendo avaliado lá são alternativas, né? Em termos de rotas, né? Diferentes, bolsões, digamos, estacionamentos, né? Para você ir com seu veículo até determinado local e desse local pegar um transporte público, a fim de mitigar esse impacto horrível que teria no trânsito lá. Né? Além de parecer a cidade mais visitada do mundo. Então, né? Então, tudo que acontece lá, acho que acontece de forma exponencial também. Né? Mas isso é o que está sendo feito. Se tem uma solução já pronta, proposta, ainda não. Né?
é o que está sendo trabalhado. A Carla Borges, de Belo Horizonte, ela fala que Belo Horizonte está com um projeto de fazer um gêmeo digital virtual da cidade. Ela entendeu que primeiro é necessário ter uma cidade gêmea digital para depois passar para o gêmeo virtual. É isso mesmo? E as simulações apresentadas Carla Borges, né? Isso. E as simulações apresentadas são programadas na plataforma 3D Experience? Calma aí. A primeira pergunta é se antes precisaria... É necessário ter primeiro o digital para depois ter o virtual? E se a plataforma 3D faz essas simulações? Tá, vamos lá. Então, assim, não é necessário. Obviamente, a gente precisa das informações, né? A plataforma ela vai consolidar essas informações e devolver inteligência. Quando a gente fala no âmbito de gêmeo virtual, é algo complexo, porque, por exemplo, até no exemplo que a gente mostrou aqui de Jaipur, né, a gente mostrou o design 3D de como ficaria o viaduto, tudo bonitinho. Aquilo é casca do ovo, né? Tudo que está lá dentro, o que realmente interessa para os engenheiros, ou seja, as estruturas de pedra, metálicas, fios, tubos, etc., o tutano do osso, né, que é a parte, digamos, como você organiza, planeja, é a parte, digamos, mais inteligente aí. Né? Quando você fala no âmbito de gêmeo virtual de BH, depende o quanto fidedigno você quer fazer esse gêmeo, né? Porque dentro de uma cidade, né, tem questões de edificações, tem questões de tubulações, fios, esgoto. A pergunta que eu faria é quais layers de projeto, né, que vocês teriam atualizados para a gente conseguir colocar na plataforma e linkar e fazer isso de forma inteligente. Porque se é só, entre aspas, a casca do ovo, que é a parte 3D, né, a gente faz também, né, tem empresas que fazem captação, escaneamento de edificações, né, ou tecnologia de nuvem de pontos, etc., né, que a gente pega essas informações, coloca na plataforma e ele devolve bonitinho também, né, como 3D. Ô Luiz, não sei se você sabe, mas a maioria das cidades brasileiras hoje tem sobrevoos de LiDAR, com resolução de, acho que, 2 centímetros. Sim. Então, São Paulo, Belo Horizonte, com certeza, isso aí está sendo feito para aumentar a cobrança de IPTU, né? Que é uma coisa boa nas cidades. E então, quer dizer, o modelo 3D volumétrico, não com detalhe de fachada, mas todas as alturas, os perímetros, os prédios, as ruas, isto já existe. Sim, tá? sim. Então, o que realmente precisa depois, e não é caro de atualizar, porque eu imagino que o poder público vai continuar pagando esses voos, porque eles são muito baratos pelo resultado financeiro que dão. Então, nós começamos a ter uma certa quantidade de informações dentro de uma prefeitura que, se tiver vontade política, dá para fazer muita coisa, né? Sim. De repente, nós não temos informação de tráfego da prefeitura, mas o Waze tem, né? E quem dá informação para o Waze são os cidadãos. Eu acho que é possível construir política conversando com as empresas e tudo mais, né? Então, eu vejo que é muito bom ter essa provocação, e eu acho que as cidades... A gente faz muita discussão no Brasil de política pública absolutamente sem dado. E aí a gente implementa as políticas públicas e, novamente, não fazemos nenhuma avaliação. E aí metade fica contra, a outra metade fica a favor, né? Todo mundo rigorosamente sem dado, todo mundo na lei das pequenas. Porque outro dia não sei o que aconteceu comigo, né? E eu acho que seria... eu sou um... Isso aqui não resolve os nossos problemas, mas se a gente conseguisse colocar... Acho que a ideia do Walter... Já vamos formular uma política pública, né? Aqui para São Paulo, vamos trocar todas... Vou falar de pavimentos urbanos para deixar o Walter extra feliz, né? Todas as ruas de São Paulo... Boa ideia, Vanderlei. Pavimentos reflexivos. Não vou nem dizer material, pode ser qualquer material desde que seja reflexivo. Tá? Qual é o impacto disso na cidade? Né? Eu acho que essa é uma discussão que pode ser feita com essa base. Aqui a gente tem aqui na Poli um grupo de pessoas que tem esse sobrevoo de líder de São Paulo. Tem todas as ruas. No recente Congresso de Municípios aqui de Paulista, que nós tivemos lá,
quase todos os prefeitos conheciam a tecnologia de pavimentação reflexiva, enfim, e a primeira questão que eles traziam era assim, mas isso é muito bom, mas no dia seguinte virá a agência de água, né, enfim, de esgoto, e vai quebrar isso aqui. Eles já admitem que isso vai acontecer. Então, isso é mas muito veja, bom. mas aí isso vai acontecer, mas aí nós temos que resolver esse problema, mas um problema de cada vez. O que eu estou falando assim, quer dizer, dá para criar case, porque eu acho que as coisas são de criar cases, né? O problema que a gente tem é que a gente não tem, os prefeitos e a sociedade não conseguem imaginar as coisas. E o que o Luiz, e que eu acho que esse é o papel um pouco do Hub... Exatamente isso, Vanderlei, exatamente isso. Esse é o ponto. Visualiza. E essa é uma ferramenta que permite fazer as pessoas tangibilizar aí um discurso que às vezes é muito abstrato. Eu olho para uma reflectância e eu enxergo um monte de coisa. As pessoas enxergam aquilo é 0,3, 0,9 e aquilo não significa nada para elas. Exatamente. Né? E eu acho que é muito legal essa visão, Walter. Eu acho que a gente deveria... eu sei que o Hub que está muito focado na coisa Deep Tech e tal, mas esse layer de simulação, no nível que está se propondo, que eu acho que depois a gente podia fazer com a DASSO também, eles têm... outro dia eu conversei com o pessoal, eles têm modelos para construção, para obra, que também valeria a pena a gente fazer aqui uma rodada comparando, seria legal. Tem que ser um Hubker, né? Acho que a DASSO tem que ser. Ótima ideia, hein? Ô, Luiz. Obrigatoriamente ele tem que ser um Hubker. Não, porque eu acho que nasce muita coisa de interessante aí. Interessante para nós, interessante para a DASSO. Não, de certa forma, sim. De certa forma, sim. Né? De novo, avaliar todos os impactos positivos ou negativos que teria, né? De acordo com pequenas decisões, né? De novo, começar sempre a crescer rápido. A gente mostra valor, né? Porque quando a gente fala é um pouco complicado, né? Falar de inovação e tecnologia para o setor público, né? Por quê? Porque, basicamente, a gente já sabe que é super difícil desafiar o status quo, né? Além disso, né, quando a gente tem um salto muito alto de inovação em tecnologia ou de melhoria de alguma coisa, né, no curto prazo, a médio e longo prazo, né, para a prefeitura ou para a entidade, para o órgão, mostrar que está sendo inovador, etc., é cada vez mais difícil, né? Então, sim, também tem uma agenda, digamos, política que precisa ser entendida e respeitada, né? Mas eu concordo com vocês. Viu, Luiz? A gente tem nessa a Érica, que é a responsável pelo... Você viu que a gente criou uma área de cidades exatamente por esse conceito, né? É estranho, mas a indústria do cimento criou uma área de cidades. E a gente trabalha muito imagem, né? Porque o prefeito gosta de ver a coisa... Só que o que você traz potencialmente é algo maior, que é a simulação. Ixi, travou para mim. Travou, Walter? Acho que ele travou, na verdade. Tá. Tá. Não, mas acho que essa possibilidade de simular e ver, isso para formular política... Vocês têm por exemplo, se eu quiser montar uma coisa que eu queria que a comunidade tivesse acesso e pudesse interagir com essa simulação antes de eu aprovar a política pública, seria possível? Existe isso, Luiz? A comunidade e a população. Eu digo assim, veja, é muito convincente, tá? Sim. E existe isso, porque se não existir, vocês deviam criar. Na verdade, teria que primeiro compartilhar a ideia de forma massiva com a população, para que, então, comece a sair na mídia, né, o que eles estão falando ou não, né, para a gente, internet, etc., para começar a ser monitorado. E protege o prefeito ou o gestor público que vai tomar uma decisão legal, porque ele consegue também vender essa, vamos dizer, inovação, qualquer que ele faça, né, com essa visão em perspectiva, né? Não é só uma questão... nunca pode ser contra o gestor público isso. Eu acho que tem que ser no sentido de proteger e, vamos dizer, valorizar o gestor público que está olhando isso numa perspectiva maior.
Sim, sim. Não, com certeza. Mas é um argumento, inclusive. É que eu acho que essa coisa de você poder fazer essa simulação e botar na web para as pessoas verem, sim, entende? Sim. Porque se você depender da mídia, você o cara ir lá ver, ter uma interface pública seria uma ferramenta política e de democracia muito importante, né? Muito importante. Mas né? muitos do que está se tratando aqui, Vanderlei, muito do que está se tratando aqui não é visível aos olhos da população. Tem essa questão de você tangibilizar numa plataforma, né, que a questão de emissão de CO2, de ilha de calor, a população não entende esse conceito. Né? Então, assim, como que a gente desenha isso numa plataforma? Mostra o impacto que isso gera, né? Isso seria bastante interessante mesmo. Não, até tem um... Gente, não tem mais nenhuma pergunta aqui? Até já passamos do tempo, nós passamos do tempo para começar, né? Que eu posso compartilhar em algum momento, né? Eu não quero sair da organização assim, mas tem uma demo, um videozinho de engajamento com a população, né? Que eu posso compartilhar em algum momento também, se vocês quiserem. Legal, porque eu acho que essas são todas. Eu fico pensando, mesmo aqui dentro da USP, a gente vai fazer alguma ação pública em termos de infraestrutura, um novo prédio, é uma cacofonia, porque poucas pessoas têm o conhecimento para ter a visão global, poucas pessoas conseguem entender, de fato, as implicações, mas todo mundo tem uma opinião, e essa opinião é formada das coisas mais disparatadas, mas ela é fundamentalmente produzida por desinformação ou por assimetria de informação, tá? E se eu estou passando aqui, nesse momento, alguns, quando você está dentro da Poli, uma discussão sobre qual vai ser o nosso próximo prédio. Tá? Vamos conversar. E qual é a nossa dificuldade? Assim, a Poli tem 500 professores e tem 30 ou 35 que conseguem olhar para o projeto do prédio e entender ele e as suas implicações em custo de uso, impacto ambiental, risco de patologia, etc, etc, etc. O resto acha o desenho bonito ou feio. Tá? Esse é um problema de qualificar o discurso da política pública. Nós estamos entrando aí num cenário, por exemplo, vamos discutir, que achei muito interessante, que é a coisa de resiliência frente a eventos extremos. Chuvas torrenciais vão ficar mais frequentes e, ao outro lado, secas prolongadas também vão ficar mais frequentes. Isso é uma discussão muito abstrata, mas vão impactar onde, quando, qual é, né? Minha rua, né? Quer dizer, tudo isso, para a gente discutir com a população, precisa de uma interface, precisa mostrar e precisa... esse lado, para mim, ele é tão importante quanto ajudar o prefeito a decidir. Sim. Tá? Que é ajudar o prefeito, ou a sociedade, ou quem está propondo a solução, a ganhar os corações e ajudar a comunicar de forma convincente as diferentes implicações de uma forma simples. Tá? Esse é um lado que eu acho que a ferramenta, como é que é? O gêmeo virtual de vocês teria uma contribuição para a democracia. Nesta época de opinião, ter formas de apresentar conhecimento multidisciplinar, organizado, validado com base científica, muda a política. Muda a política. Deixa eu perguntar. Não, pode falar. Não, na verdade, assim, Luiz, faz o seu encerramento. A gente está já com o tempo um pouco estourado, mas foi muito bacana porque mostrou que a gente tem muito, muito, muito a discutir. Foi um ponto bem provocativo. Luiz, pode encerrar aí, depois a gente encerra o Tech Talk. Beleza? Não, tá ótimo. Queria agradecer a participação de todos, a contribuição de todos. Realmente foi uma conversa bem interessante. Eu realmente já fiz várias anotações aqui. Acho que todo mundo teve a oportunidade de anotar o meu contato, escanear o QR Code. De qualquer forma, Luiz Condo, da Soul Systems, LinkedIn, Luiz Bota no chat, Luiz, para as pessoas anotarem. Vou colocar aqui. Bota no chat, é melhor. Boa. luisds.com.
Estou à disposição para quem quiser tirar dúvidas, saber um pouco mais sobre as demos ou outros casos globais, né? Obviamente, eu peguei aqui os vídeos que a gente tem aqui, mas a gente tem casos, cidade de Cairo, até questões de da Sosystems está ajudando a reconstruir a Ucrânia, né? Foi um projeto financiado pelo governo francês, que foi doado para a Ucrânia, né? E quando o nosso CEO se reuniu com o próprio Zelensky, que foi até bonito falar, né? Que ele falou assim, vocês não estão trazendo um projeto para nós, vocês estão trazendo esperança, né? Então, assim, se a gente é capaz de ajudar a reconstruir a Ucrânia e tem um programa para isso, realmente coisas menores da cidade a gente consegue fazer também, né? Fica meu contato para a gente ter conversas mais profundas, trocar um pouco mais de figurinha. Adoro falar sobre o tema, né? Acredito que tenho muito a aprender com todos vocês também. E queria agradecer ao pessoal também da Hub que é aí pelo espaço e pela disponibilidade, pela parceria também.